Evangelho segundo Lucas, 46-50. Terceiro anúncio da paixão. Chamando de lado os 12, disse-lhes: Vede, estamos subindo para Jerusalém, e vai se cumprir tudo o que foi escrito pelos profetas sobre o Filho do Homem. Ele será entregue aos gentios, zombarão dele, o insultarão e nele cuspirão. Depois de o açoitar, vão matá-lo, mas no terceiro dia, ele ressuscitará. Eles nada compreenderam de tudo isso, o sentido da palavra lhes ficava encoberto e eles não entendiam o que lhes era dito. O cego de Jericó. Quando Jesus se aproximou de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Ouvindo a multidão passar, perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe: Jesus Nazareno está passando. O cego então gritou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. As pessoas que iam na frente mandavam que ele ficasse calado. Mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e mandou que lhe trouxessem o cego. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou: Que queres que eu te faça? O cego respondeu: Senhor, que eu veja. Jesus disse: Vê. A tua fé te salvou. No mesmo instante, o cego começou a enxergar de novo e foi seguindo Jesus, glorificando a Deus. Vendo isso, todo o povo deu glória a Deus. Zaqueu. Tendo entrado em Jericó, Jesus estava passando pela cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos publicanos e muito rico. Ele procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia, por causa da multidão, pois era baixinho. Então ele correu à frente e subiu numa árvore para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa. Hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa, e o recebeu com alegria. Ao verem isso, todos começaram a murmurar, dizendo: Foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu pôs-se de pé, e disse ao Senhor: Senhor, a metade dos meus bens darei aos pobres, e se prejudiquei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje aconteceu a salvação para esta casa, porque também este é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. O dinheiro com juros. Enquanto estavam escutando, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém e eles pensavam que o reino de Deus ia se manifestar logo. Disse: Um homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus servos, entregou a cada um uma bolsa de dinheiro e disse: Negociar com isto até que eu volte. Seus concidadãos, porém, tinham aversão a ela e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: Não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi nomeado rei e voltou. Mandou chamar os servos, aos quais havia dado dinheiro, a fim de saber que negócios cada um havia feito. O primeiro chegou e disse: Senhor, a quantia que me deste rendeu 10 vezes mais. O homem disse: Parabéns, servo bom. Como te mostraste fiel nesta mínima coisa, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, a quantia que me deste rendeu 5 vezes mais. O homem disse também a este: Tu, recebe o governo de 5 cidades. Chegou o outro servo e disse: Senhor, aqui está a quantia que me deste. Eu aguardei no lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebes o que não deste e colhes o que não semeaste. O homem disse: Servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Sabias que sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então, por que não depositaste meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu o retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes: Tirai dele sua quantia e dai àquele que fez render 10 vezes mais. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 10 vezes a quantia. Ele respondeu: Eu vos digo, a todo aquele que tem, será dado, mas aquele que não tem, até mesmo que tem lhe será tirado. E quanto a esses meus inimigos, que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jerusalém, Jerusalém. Entrada em Jerusalém. Depois dessas palavras, Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Quando se aproximou de Betfagé e Betânia, perto do monte chamado das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos, dizendo: Ide ao povoado ali na frente. Logo na entrada encontrareis um jumentinho amarrado,
no qual ninguém nunca montou. Desamarrai-o e trazei-o aqui. Se alguém, por acaso, vos perguntar, por que o desamarrais? Respondereis assim: o Senhor precisa dele. Os enviados partiram, e encontraram tudo exatamente como Jesus lhes havia dito. Quando desamarravam o jumentinho, os donos perguntaram: por que estás desamarrando o jumentinho? Eles responderam: o Senhor precisa dele. E o levaram a Jesus. Então puseram seus mantos sobre o jumentinho e ajudaram Jesus a montar. Enquanto Jesus passava, o povo ia estendendo seus mantos no caminho. Quando chegou perto da descida do Monte das Oliveiras, a multidão dos discípulos, aos gritos e cheia de alegria, começou a louvar a Deus por todos os milagres que tinham visto. Todos exclamavam: Bendito o Rei, que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas alturas. Do meio da multidão, alguns dos fariseus interpelaram Jesus: Mestre, repreende teus discípulos. Ele, porém, respondeu: Eu vos digo, se eles se calarem, as pedras gritarão. Jesus chora sobre Jerusalém. Quando Jesus se aproximou de Jerusalém e viu a cidade, começou a chorar. E disse: Se tu também compreendesses hoje o que te pode trazer a paz. Agora, porém, está escondido aos teus olhos. Dias virão em que os inimigos farão trincheiras, te sitiarão e te apertarão de todos os lados. Esmagarão a ti e a teus filhos, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste o tempo em que foste visitada. Expulsão do comércio e ensino no templo. Depois, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que ali estavam vendendo. E disse: Está escrito, minha casa será casa de oração. Vós, porém, fizestes dela um antro de ladrões. Todos os dias, ele ficava ensinando no templo. Os sumos sacerdotes, os escribas e os notáveis do povo procuravam um modo de matá-lo. Mas não sabiam o que fazer, pois o povo todo ficava fascinado ao ouvi-lo falar. A autoridade de Jesus. Num daqueles dias, quando Jesus ensinava no templo e anunciava a boa nova, os sumos sacerdotes, os escribas e os anciãos chegaram e lhe perguntaram: Dize-nos com que autoridade fazes estas coisas, e quem é que te deu esta autoridade? Ele respondeu: Eu também vos farei uma pergunta. Dizei-me, o batismo de João era do céu ou dos homens? Eles começaram a ponderar: se respondermos, do céu, ele dirá, por quê, então, não acreditastes nele? Se dissermos, dos homens, todo o povo nos jogará pedras, pois está convencido de que João era um profeta. Responderam portanto que não sabiam. Jesus, então lhes retrucou: Pois eu também não vos direi com que autoridade faço essas coisas. Os agricultores assassinos. Jesus se pôs a contar ao povo a seguinte parábola: um homem plantou uma vinha e depois a alugou a uns agricultores, e viajou para o exterior, onde permaneceu muito tempo. Quando chegou o tempo da colheita, enviou um servo aos agricultores, para que lhe dessem sua parte dos frutos, mas os agricultores o maltrataram e o mandaram embora de mãos vazias. Enviou outro servo, mas também neste bateram, o insultaram e o mandaram embora de mãos vazias. Enviou ainda um terceiro. Também a este feriram e expulsaram. Então, o proprietário da vinha disse: Que farei? Mandarei meu filho único, com certeza vão respeitá-lo. Entretanto, os agricultores, logo que o viram, começaram a combinar entre si: Este é o herdeiro. Vamos matá-lo, para que a herança seja nossa. E o empurraram para fora da vinha e o mataram. Que lhes fará então o dono da vinha? Voltará, matará esses agricultores e dará a vinha a outros. Quando ouviram isso, disseram: Que Deus não permita. Mas Jesus os encarou e respondeu: Que significa isto que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram, esta que se tornou a pedra angular. Quem cair sobre esta pedra, ficará despedaçado, e se ela cair sobre alguém, o esmagará. Nessa hora, os escribas e os sumos sacerdotes quiseram prendê-lo, mas tiveram medo do povo. Tinham entendido muito bem que ele havia contado aquela parábola com referência a eles. O imposto pago a César. Começaram então a vigiá-lo, e contrataram alguns espiões, com aparência de pessoas honestas, para flagrá-lo em suas palavras e entregá-lo ao poder e à autoridade do governador. Perguntaram-lhe: Mestre, sabemos que falas e ensinas retamente, sem acepção de pessoas, ensinas segundo a verdade o caminho de Deus. É permitido ou não pagar tributo a César? Ele, porém, percebendo-lhes astúcia, respondeu: Mostrai a moeda do tributo. De quem traz a figura e a inscrição? Responderam: De César. Ele, então, lhes disse: Pois bem, devolvei a César o que é de César e a Deus, o que é de Deus.
E não conseguiram flagrá-lo diante do povo em nenhuma de suas palavras. Assombrados diante daquela resposta, eles se calaram. A ressurreição dos mortos. Aproximaram-se de Jesus alguns saduceus, os quais negam a ressurreição, e lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a mulher para dar descendência ao irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu, sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a mulher. E assim os 7, todos morreram sem deixar filhos. Por fim, morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será esposa de qual deles? Pois os 7 a tiveram por esposa. Jesus respondeu-lhes: Neste mundo, homens e mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos de participar do mundo futuro e da ressurreição dos mortos não se casam, e já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos, serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitam, também foi mostrado por Moisés, na passagem da sarça ardente, quando chama o Senhor de Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Ele é Deus não de mortos, mas de vivos, pois todos vivem para ele. Alguns escribas responderam a Jesus: Mestre, falaste muito bem. E não mais tinham coragem de lhe perguntar coisa alguma.